Vamos começar então um trinômio quadrado perfeito. Questão 1. A figura mostra um quadrado em que cada lado foi dividido em dois segmentos. Então, aqui eu tenho o segmento A e o segmento B. Como essa figura é um quadrado, então uma característica é que ela tem todos os lados com a mesma medida. Então, aqui eu tenho A mais B e todos os quatro lados dele medem A mais B. Isso é um quadrado e perfeito, porque todos os seus lados possuem a mesma medida. Qual é a expressão que representa a medida do lado desse quadrado? Então, aqui quando eu tenho AB, então eu tenho A mais B. Então, essa é a resposta da questão 1. Você fala assim, nossa, mas esse espação só para essa resposta, professora? Sim, é só isso. A mais B. Questão 2. Escreva a expressão que representa a área desse quadrado. Bom, nós sabemos que para calcular a área de um quadrado é só fazer base vezes altura. Então, nesse caso, a base mede A mais B e a altura também é A mais B. Quadrado, base e altura possuem a mesma medida. Só que aqui nós temos que tomar cuidado na hora de resolver, porque a gente tem que fazer a distributiva. Eu tenho dois termos de um lado e dois termos do outro. 2 vezes 2 é 4. Então, na hora de fazer o processo da distributiva, eu vou ter 4 termos aqui. Porque eu vou fazer A vezes A vezes B, B vezes A e B vezes B. Vamos lá? A vezes A ao quadrado. E A vezes B, AB. Agora, B vezes A, AB de novo. B vezes B, B ao quadrado. Se por um acaso, no lugar do AB, vocês tiverem colocado BA, não faz mal, é a mesma coisa. Mas uma dica, sempre deixem os termos em ordem alfabética. Como o A vem antes do B, então eu coloquei AB nos dois termos, ok? Então, recapitulando. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, AB. E B vezes B, B ao quadrado. Eu tenho 4 termos, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4. Só que esses dois termos centrais, desculpa, eles têm a mesma parte literal. Eles têm exatamente as mesmas letras. Então, eu posso juntar os termos semelhantes aqui. 1AB mais 1AB dá 2AB. Então, a resposta é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso daqui chama-se trinômio quadrado perfeito. Por que trinômio? Porque tem 3 termos. E quadrado perfeito, porque ele vem das medidas de um quadrado. Ok? Questão 3 da página 421. Agora, vamos traçar paralelas aos lados desse quadrado, passando pelas extremidades comuns aos segmentos de medidas A e B. Com isso, o quadrado ficou dividido em 4 regiões. Descreva-as. Então, tá aqui, meus amores, ó. Aqui tem as medidas A mais B de cada lado. Então, traçou aqui, ó, esse segmento de reta e traçou aqui esse outro segmento de reta. Então, o que que nós podemos observar aqui? Que esse quadrado, ele virou um quadrado com 4 regiões, ó. E o que traçou aqui e traçou aqui. Quando ele fala, descreva essas regiões, o que que a gente tem aqui? 2 quadrados e 2 retângulos, tá? Esses 2 retângulos, eles possuem a mesma área. Aqui eu tenho um quadrado e aqui eu tenho outro quadrado. O que que o exercício 3 tem em relação ao exercício 2? Tá vendo esses 2 retângulos aqui? Quando a gente volta no exercício anterior, nós temos aqui, ó, A ao quadrado, B ao quadrado. Esse A ao quadrado e esse B ao quadrado são esses 2 quadrados aqui, ó. Então, eu poderia dizer que esse é o A ao quadrado e esse é o B ao quadrado. Quando eu volto aqui, eu tenho os 2
termos centrais que são iguais, tá vendo? Que eu tinha um AB e outro AB, que eu juntei os dois e ficou 2AB. Esses 2AB são esses dois retângulos aqui, ó. Então, eu tenho 2 quadrados e 2 retângulos de mesma área, que estão classificados aqui, ó. 2 quadrados e 2 retângulos de mesma área, ok? Então, temos aqui um trinômio quadrado perfeito. Então, quando ele fala descreva-as, então, vamos escrever aqui. O quadrado ficou dividido em 4 figuras. O quadrado ficou dividido em 4 figuras. 2 retângulos congruentes, ou seja, iguais, né? E 2 quadrados. E aí, eu vou colocar aqui 2 quadrados de áreas diferentes, porque nós temos realmente 2 quadrados com áreas diferentes, né? Um é maior do que o outro. E já para aproveitar a questão 4, escreva uma expressão que também representa a área do quadrado inicial, porém usando a área das 4 figuras. Bom, nós já fizemos isso antes. O que já foi sugerido em aulas passadas? Calcular a área das 4 figuras e depois somar. A área das 4 figuras já tá aqui, então eu tenho A ao quadrado mais AB mais AB mais o B ao quadrado. Que, juntando os termos semelhantes, eu tenho A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Nós vamos ouvir falar a frase: o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e o quadrado do segundo. Futuramente, a gente vai relembrar essa frase. E na questão 5, já aproveitando também, fala o seguinte: se você desenvolver a expressão obtida no item 2, usando a propriedade distributiva em relação à adição e a comutativa, você obterá a expressão do item 4. Então, a questão 5 já foi respondida aqui na questão 2, tá? Porque na questão 2, quando ele falou escreva a expressão, era para ter colocado só o A mais B vezes A mais B. E aí, eu acabei resolvendo. Então, essa resolução é a mesma que nós vamos fazer aqui na questão 5, tá? Então, só uma observação. A mais B vezes A mais B é a mesma coisa que A mais B ao quadrado, tá? Então, toda vez que nós temos um número ao quadrado, a gente tem ele vezes ele mesmo. Então, aqui, só relembrando o processo de distributiva. A vezes A vezes B. B vezes A, B vezes B. Teremos, então, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Página 422, exercício 1. Coloquei aqui o TQP, que é a abreviação de trinômio quadrado perfeito. Trinômio, porque o resultado terá 3 termos, e quadrado perfeito, porque estamos falando das medidas de quadrados, ok? Então, é o seguinte: represente geometricamente a área de cada quadrado. Quando ele fala palavras geometricamente, ele está falando o quê? Desenho, imagem
geométrica, geometria. Então, aqui ele deu o x mais y ao quadrado para nós, e ele quer que a gente faça a construção da área através de desenho. Se nós estamos falando de quadrados perfeitos, então eu tenho o item A, B, C e D. Em todos os 4 itens, a primeira coisa que nós vamos fazer será um quadrado. Então, esse é o nosso quadrado padrão. Vocês podem fazer esse quadrado nos 4 exercícios, ok? E aí, o que nós vimos no exercício anterior? Que o trinômio quadrado perfeito é um quadrado formado por 2 quadrados e 2 retângulos congruentes. Então, quando eu vejo aqui, ó, x mais y ao quadrado, quer dizer que eu tenho um quadrado de lados medindo x mais y. Então, eu tenho x mais y vezes x mais y. Vamos, então, calcular a área. X vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. Y vezes x, xy, e y vezes y, y ao quadrado. Então, eu tenho aqui 2 quadrados, ó, o x ao quadrado e o y ao quadrado, e 2 retângulos congruentes, que são os 2 xy. E aí, agora, nós vamos, então, colocar a área. Então, olha só que bacana, pessoal. Existem 2 maneiras de nós calcularmos a área, tá? Existem 2 maneiras. A primeira maneira seria calcular as 4 áreas e depois somar os resultados, ou resolvendo pelo processo da distributiva. Os 2 terão o mesmo resultado, tá? Mas aqui eu vou fazer pelo processo da distributiva para a gente treinar. E depois vamos ver que os resultados vão bater, ó. X mais y ao quadrado é x mais y vezes x mais y, tá? Então, olha só, como que é feito o processo da distributiva. X vezes x, x vezes y. Y vezes x e y vezes y. Vamos lá? X vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. Y vezes x, xy de novo. E y vezes y, y ao quadrado. Ah, professora, os 2 termos do meio vão ser sempre iguais? Sim, quando falarmos de trinômio quadrado perfeito, os 2 termos centrais serão sempre iguais, que são esses 2 retângulos aqui, ó. Então, agora, só para concluir a nossa área, o x ao quadrado copia, xy mais xy dá 2xy, e o y ao quadrado copia. Essa é a resposta da área. X ao quadrado tá aqui. 2xy estão aqui, os 2xy. E o y ao quadrado tá aqui. Letrinha B, x mais 3 ao quadrado. Então, eu tenho um quadrado em que seus lados medem x mais 3, ok? Então, vamos calcular as áreas. X vezes x, x vezes 3. 3 vezes x e 3 vezes 3. Quadrado x ao quadrado, quadrado 9. Retângulos, 3x. Agora, vamos aplicar a distributiva para ver que nós vamos chegar no resultado da área. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 3, 9. Então, nós temos x ao quadrado, 3x mais 3x, que dá 6x, mais 9. X ao quadrado tá aqui. 3x mais 3x, 6x. E o 9.
Então, o primeiro e o último termo são os quadrados. E o central é a soma dos dois retângulos. Letrinha C, m mais 1 ao quadrado. Pessoal, então vocês tentem fazer sozinhos a C, a D e depois vem para a correção, tá bom? Coloca um pause aí, resolve e vem assistir a correção. Então, vamos lá. M mais 1 ao quadrado. Então, faz de conta que vocês já pausaram, já resolveram, agora vamos corrigir. É um quadrado em que seus lados medem m mais 1. M vezes m, m vezes 1. 1 vezes m e 1 vezes 1. Vamos à resolução agora. M mais 1 vezes m mais 1. M vezes m, m vezes 1. 1 vezes m, 1 vezes 1. M ao quadrado copia, m mais m dá 2m mais 1. Essa é a resposta. Letrinha D, 4 mais b ao quadrado. É um quadrado em que seus lados medem 4 mais b. Vamos lá. 4 vezes 4, 16. 4 vezes b, 4b. B vezes 4, 4b de novo, e b vezes b, b ao quadrado. Agora, vamos ao processo da distributiva. 4 mais b, vezes 4 mais b. 4 vezes 4, 4 vezes b. B vezes 4, b vezes b. Então, eu tenho 16, 4b mais 4b, que dá 8b, mais b ao quadrado.